Fala galera ligada no meu canal, eu me chamo Gabriel Galindo e divulgada de forma oficial a pré-lista dos jogadores convocados para a Copa do Mundo da seleção brasileira, no caso, né? Os 55 nomes do Carlo Ancelotti e a gente vai debater, a gente vai opinar, a gente vai falar sobre se tem algum nome que não deveria estar ali, se tem alguém que ficou faltando e muito mais. Então já chega deixando o seu like aqui nesse vídeo, hypando, compartilhando para outras pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui no meu canal também, que é importante demais. Canal de esporte, entretenimento, a gente vai falar de futebol no geral, entre outras situações. Conto com o apoio de vocês e, bom, sem mais delongas, foram divulgadas aí posição por posição, né? As pessoas, os jogadores que serão, dentre esses, né, os convocados para a Copa do Mundo de 2026 do Carlo Ancelotti, como vocês podem ver, né, como podem ver aí na tela, né, eu recortei essa arte aí da TNT Esportes. Os goleiros foram Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John e o Everton. Antes de falar desses atletas que eu acabei de citar, eu peço para que você comente aqui embaixo, conforme você for ouvindo as opiniões, né? Se você concorda, se você discorda, qual a sua visão, que é importante demais pra gente. E bom, Alisson e Ederson são os jogadores que estiveram na última Copa do Mundo em 2022, junto com o Everton do Grêmio, que aparece por ali também. Só que o Everton, ele nunca foi convocado pelo Carlo Ancelotti, né, para a seleção brasileira. Então eu creio que ele apareceu ali mais como um nome para completar a lista, mas ele completa também os 3 que foram para a última Copa e reaparecem como possibilidades para 2026. Bento, Hugo Souza e John são nomes que apareceram para ser a terceira opção do Carlo Ancelotti ao longo dessa trajetória aí das eliminatórias, amistosos e etc. Com o Bento sendo a figura que mais participou, né? Isso desde o treinador anterior do Dorival. Além disso, Hugo Souza e o John correndo por fora, que quando começou a aparecer sofreu uma lesão. Destes 6 que estão aí na lista, Alisson e Ederson, para mim, parecem ser nomes certos na Copa, com o Alisson sendo o titular e o Ederson sendo reserva, muito também por causa do jogo dos pés, né? E o terceiro nome fica em aberto. Por que eu digo isso? O Everton ali correndo por fora nunca tinha aparecido, eu acho que não está entre os mais cotados. O John, a mesma coisa, que apesar de ter aparecido uma vez ou outra, se lesionou e ficou fora da maioria das convocações. Eu creio que a briga está entre o Bento e o Hugo Souza. Na minha opinião, deveria o Hugo Souza. Para mim, o clube diz muito sobre a convocação, né? O Bento joga no Al Nassr, na Arábia Saudita, um clube que não tem um nível de enfrentamento tão alto como o Brasileirão, na minha opinião. E além disso, nas passagens pela seleção brasileira, não foi tão bem. O Hugo Souza também cometeu falhas na seleção brasileira, principalmente naquele jogo na derrota contra o Japão, né? O que acaba sendo um agravante. Mas quando a gente compara o desempenho por clube, eu creio que o Hugo Souza fica bastante à frente do Bento. E principalmente também pela característica dos pênaltis, né? Onde o Hugo Souza se sobressai nesse quesito e poderia ser um atleta ali, um diferencial para a disputa por pênaltis, já que para mim ele é mais pegador de pênaltis do que o Alisson e o Ederson, que na minha opinião também já são nomes certos na Copa. Porém, essa é a minha opinião. Só que quando eu me baseio no que o Carlo Ancelotti tem apresentado, eu creio que o Bento deve ser aí o nome mais certo para essa posição, o que eu discordo, né? Mas cada um tem a sua visão. Inclusive, esse vídeo aqui agora, eu tô gravando após a falha do Bento naquela decisão ali do Al Nassr, né? Inclusive, vai ter um vídeo aqui exclusivamente sobre isso pela manhã. Conto com a ajuda de vocês também aí para falar nesse vídeo, comentar, interagir, etc. A gente vai falar sobre isso porque eu acho que esse episódio pode ser um agravante na mudança da lista de convocados final para a seleção brasileira. Continuando a lista, né, já terminando aqui sobre os goleiros, mas antes, repito, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no Fala Galindo, que é importante demais. E tá vendo essa aba aqui? Anuncia aqui, quem quiser entrar em contato para a gente poder discutir sobre patrocinadores e etc. Você divulgar a sua marca aqui no Fala Galindo, entre em contato através deste Instagram, que está aqui em cima, meu Instagram pessoal, Gabriel Galindo _S. Mande mensagem por lá que a gente debate sobre isso, tá bom? E, por fim, dessa lista aqui, os defensores,
tem uma galera, né? Porque aí tá misturado entre laterais e zagueiros. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Alexandro Ribeiro, que é o zagueiro que joga na França. Bremer, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Ibanez, Kaique Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Juba, Marquinhos, Natan, Paulo Henrique, Thiago Silva, Vitinho, Vitor Reis e Wesley. Desses todos que eu acabei de citar, ficam aí os destaques, né, para o Natan do Real Betis, que pouco apareceu, na verdade, né, e o Thiago Silva, que na era Ancelotti não foi convocado, mas aparece também entre os nomes cotados. Eu tenho as minhas opiniões, né? Vamos dizer assim. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre quais seriam os meus 26 convocados para a Copa do Mundo. No goleiro eu já acabei dando um pouco de spoiler ali, né, nos goleiros, mas aqui eu vou segurar um pouco. Só que da lista, pessoal, o que é uma pré-lista para a Copa do Mundo? A gente tem que partir desse princípio também. O que é uma pré-lista, né? A FIFA, ela cobra das federações, das seleções, né, no caso, que seja divulgada uma lista com 55 nomes previamente, e esses 55 nomes estão inscritos na Copa do Mundo. Ou seja, todos esses nomes que vocês estão vendo aí, eles estarão inscritos na Copa do Mundo. Destes 55, 26 são selecionados pelo Carlo Ancelotti para viajarem aos Estados Unidos e participarem ativamente da Copa do Mundo, compor a delegação final. E aí, antes da estreia na competição, né, vocês sabem que antes da estreia na competição, o Brasil vai fazer 2 amistosos, né, com o Panamá aqui no Brasil e também com o Egito já no continente norte-americano. Né? Enfim, então, desses 26 nomes que o Brasil tem que selecionar para a convocação final, caso algum deles se lesione ou o Ancelotti decida por alguma opção fazer alterações, ele tem que alterar dentro desses 55 que foram enviados previamente. Entende? Então essa é a importância da pré-lista. Até a data de estreia, que tem um bom período até lá, o Ancelotti pode cortar e adicionar nomes para os 26 dentro desses 55 que eu vou divulgar aqui agora para vocês. Mas dos zagueiros e laterais que estão divulgados aí, galera, eu confesso que alguns nomes me chamam a atenção. Por exemplo, o Alex Telles do Botafogo ser uma ausência me surpreendeu, porque ele é um cara que foi para a última Copa do Mundo e até aqui vem atuando em um bom nível, pelo menos na minha opinião, né? Mas a gente já entende que o Ancelotti tem uma visão dos laterais esquerdos mais defensiva, né? Porque ele costuma, mais ofensiva, porque ele costuma liberar mais essa posição, e o lado direito, o lateral direito no caso, ele costuma segurar mais, né, naquela formação que ele tanto utiliza. Tanto que o Militão poderia ter sido um lateral direito, o Ibanez apareceu na última convocação, o Danilo do Flamengo será convocado para essa função também, já que o lateral esquerdo é liberado, o lateral direito segura e vira mais um zagueiro, né? Naquela saída de 3, quando o Brasil tá com a bola. Então, basicamente, é isso. Eu senti falta do Alex Telles, porque para mim ele se encaixa nessas características, mas não é algo agravante, vamos dizer assim. Tem ali o Kaique Bruno, que participou dessa última convocação, tem o Luciano Juba do Bahia, que foi para uma convocação, mas acabou não atuando. São atletas que eu acho que correm por fora nessa disputa. Já o Alexandro, o Carlos Augusto e o Douglas Santos, além de... são mais esses para a lateral esquerda, né? Aparecem aí como nomes mais fortes para figurar essa lista final. Na zaga, devem ser entre 4 ou 5 selecionados, né? O Danilo já é o nome certo, confessado pelo próprio Ancelotti, então eu não preciso colocar ele aqui em debate. Além disso, Gabriel Magalhães, Bremer, o Marquinhos, são nomes que também aparecem como mais fortes para essa convocação, correndo ali por fora, brigando inclusive pela 4ª vaga, que eu ainda acho que está em aberto. Alexandro Ribeiro, Léo Ortiz, Léo Pereira, o próprio Natan que tá ali, o Thiago Silva, que esses também correm por fora, o Fabrício Bruno, enfim. São jogadores que eu imagino que podem ou não causar ali uma pulga atrás da orelha do nosso querido Carlo
Ancelotti para essa lista final. Subindo um pouquinho para o setor de meias e atacantes, como vocês podem ver aí na tela, meias, Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno, Casemiro, Danilo, do caso do Danilo do Botafogo, né? Ederson da Atalanta, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Lucas Paquetá e Matheus Pereira. Aí não tem muito segredo, né? O Ancelotti, ele joga com 2 homens ali no meio de campo, né? 2 atletas, normalmente são 2 volantes, ele tem utilizado bastante o Casemiro junto com o Bruno Guimarães, ou Casemiro e Andrei Santos. Ele varia essa situação ali, sempre com o Casemiro sendo um pilar, né? E eu imagino que são nomes certos na Copa. Mas isso não são correspondentes a mim. Não, eles não são nomes correspondentes à minha opinião, viu? Depois eu vou fazer a minha opinião sobre a lista final aqui. Mas Andreas Pereira, Gabriel Sara, Matheus Pereira, Ederson, eu acho que já são nomes que correm por fora mais. O Casemiro é um camisa 5 mais assim de ofício, né? Então eu imagino que ele com o Fabinho devem casar muito bem ali entre titular e reserva. Já os camisas 8, Andrei Santos, Bruno Guimarães, está para mim ameaçada a vaga do Andrei Santos com o Danilo do Botafogo, que vem atuando muito bem, está correndo ali por fora. E já para atacantes, pessoal, eu creio que vem a principal polêmica, né? Por quê? Tem ali Antony, Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Hugo Thiago, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Ryan, Richarlison, Samuel Lino, Savinho e Vini Júnior. Evidente que alguns nomes foram cortados por lesão, e isso é um agravante. Rodrigo e Estevão com certeza estariam presentes nessa lista aí que vocês acabaram de acompanhar, mas me chamou a atenção a ausência, por exemplo, do Vitor Roque, que foi um atleta que foi convocado outrora e vinha tendo uma boa fase, não é o seu melhor momento, né? Mas vinha tendo uma boa fase no Palmeiras e acabou já sendo descartado da possibilidade de estar na Copa do Mundo, né? Sendo atravessado aí, por exemplo, lá ele, pelo Gabriel Jesus, que não vem sendo convocado, pelo próprio Samuel Lino, que apesar de ser beirada, também não vinha sendo convocado pelo Carlo Ancelotti. Então são para mim surpresas nessa lista, além do Richarlison, né, que eu não acho que é uma surpresa, porque ele já é praticamente da panela ali, na figurinha carimbada, mas por performance, me surpreende também o nome do Richarlison estar ali. Mas fora isso, não tem muita surpresa, e eu acho que esses são, em sua maioria, os melhores jogadores em momento atuando no setor de ataque para a seleção brasileira, né? E aí eu queria saber, na sua opinião, de você que está aí do outro lado. Eu tenho aqui também meio que uma escalação de jogadores que ficaram de fora dessa lista. Como vocês podem ver aqui na tela, Fábio é um goleiro que para mim poderia facilmente estar na pré-lista. E me surpreendeu a sua ausência, porque por performance é um dos melhores goleiros atuando no futebol brasileiro. Para mim, inclusive, à frente do John, do Everton e do próprio Bento. Mas nunca foi convocado pelo Carlo Ancelotti, então ele não está sendo incoerente nesse sentido, né? Mas eu, por exemplo, me surpreendi com isso. Wanderson na lateral direita é um atleta que sofreu com lesão, né? Então é natural que ele ficasse de fora, além do Militão que está fora da Copa. Na esquerda ali, Nino e Caio Henrique. O Nino não me surpreende. Ele está fora da lista. Mas o Caio Henrique, sim. Porque é um jogador que vinha sendo convocado no início do ciclo, né? É bom que se diga, no início do ciclo ele vinha sendo convocado com frequência, mas teve para mim suas oportunidades e não aproveitou. Me surpreendeu porque, por exemplo, eu não esperava que atualmente o Douglas Santos fosse uma figura que aparecesse mais do que ele nas convocações, né? Até pelo nível de enfrentamento. Mas eu não posso dizer que é injusta a ausência do Caio Henrique, perdão. No meio de campo, Martinelli nunca foi convocado, mas para mim merecia ter tido uma oportunidade. Não é um absurdo ele estar fora da pré-lista, assim como o Bidon, que está ali do outro lado, né? Nenhum dos dois, para mim, tem ausências sentidas na lista,
Mas eu acho que, por exemplo, para o próximo ciclo já é de se pensar eles serem convocados, porque principalmente o Martinelli, ele já vinha fazendo umas boas atuações pelo Fluminense há um bom tempo. Ali no meio, o Rodrigo, fora da Copa, né? Fora da pré-lista por lesão. Estevão, a mesma coisa pelo lado direito, inclusive para mim a ausência mais sentida, porque era o melhor jogador da era Ancelotti. E no ataque ali, Vitor Roque, como eu acabei de citar anteriormente falando sobre os atacantes, é um jogador que vinha sendo convocado, então me surpreendeu a sua ausência. E o Yuri Alberto correndo por fora ali, eu acho que ele foi mais para essa arte aí, para completá-la mesmo. Mas não é uma ausência muito sentida não me surpreende ele estar fora da lista, da pré-lista no caso, da Copa do Mundo. É bom que se diga, viu gente? É a pré-lista dos convocados. Ainda terá a lista oficial, a lista que sairá no dia 18 deste mês, na próxima segunda-feira, e a gente vai estar aqui para falar sobre ela de forma oficial também. Mas antes, pessoal, agradecer para você por vocês ter ficado até o final aqui nesse vídeo. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva. Esse é apenas o primeiro vídeo desse projeto novo, Fala Galindo, onde a gente vai falar sobre tudo que envolve esportes, entretenimento também. A gente vai resenhar, vai fazer live em breve e muita coisa, tá? Sem clubismo, imparcial, com a minha opinião e a sua que está aí do outro lado. Deus abençoe a vocês, muito obrigado por abraçar esse projeto. Compartilha esse vídeo, esse canal para outras pessoas e vem aqui fazer parte, hein? Tamo junto, Deus abençoe. Amanhã tem mais vídeo falando aqui sobre seleção brasileira e muito mais, porque eu acho que essa lista final que sairá no dia 18 vai ter alterações em relação ao que parece o óbvio, hein? Mas de manhã eu te conto esse detalhe aí. Tamo junto, Deus abençoe e até a próxima. Fui.